Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos. Vamos juntos começar esse dia bem informados, que aliás não é qualquer dia, aquele dia tão esperado, sextou. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo deste 18 de agosto. Vamos então conferir nosso cardápio de notícias do dia. Após fornecer várias informações à CPMI do 8 de janeiro, hacker Walter Delgatti é esperado hoje na Polícia Federal para prestar depoimento. Cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal é alvo de operação nesta manhã por atuação nos ataques que levaram à depredação das sedes dos três poderes. Ex-presidente e futuro candidato nas próximas eleições de 2024, Donald Trump, propõe que julgamento por acusações federais comece só em 2026. E ainda, Califórnia se prepara para a passagem do furacão Hillary no fim de semana. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O hacker Walter Delgatti Neto foi convocado para prestar um novo depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira, daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã. A convocação foi feita logo após a participação de Delgatti na CPMI do 8 de janeiro, na quinta-feira. A avaliação é de que ele trouxe dados novos durante o depoimento, que precisam ser checados pelos investigadores. O hacker foi ouvido pela Polícia Federal há 2 dias. Agora, a PF quer analisar se há contradições entre as declarações dadas aos parlamentares e aos investigadores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Também deve haver cooperação da Polícia Federal com autoridades dos Estados Unidos para a quebra do sigilo no país americano. A pedido da Polícia Federal, Moraes quebrou o sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e Michele, do tenente-coronel Mauro Cid e do general da reserva Mauro César Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens. O pedido foi feito por meio do Acordo de Cooperação Internacional com o governo dos Estados Unidos. A suspeita é de que as contas teriam sido usadas para recebimento de valores relativos à venda de presentes de alto valor recebidos por agentes públicos brasileiros de autoridades árabes. A medida foi decretada a partir da Operação Lucas, que fez buscas contra aliados do ex-presidente. Ao requerer a abertura de uma primeira fase ostensiva da investigação, a Polícia Federal apontou indícios de que o ex-presidente, seu ajudante de ordens, Mauro Cid, e outros 2 assessores teriam atuado para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo, para posteriormente serem vendidos no exterior. Segundo a PF, a suspeita é de que a conta do pai do ex-ajudante de ordens teria sido usada para recebimento dos valores relativos à venda dos presentes. Nesta conta, teriam sido depositados R$68 mil. E segundo os investigadores da Polícia Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou pelo menos R$4 milhões em movimentações financeiras de recursos no exterior em contas do general da reserva. Em operação nesta manhã, a Polícia Federal prendeu o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e oficiais denunciados por atos extremistas do 8 de janeiro. Os pedidos de prisão partiram da Procuradoria-Geral da República, que também denunciou os suspeitos ao Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal saiu às ruas de Brasília desde as primeiras horas desta sexta-feira em uma operação contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. O atual comandante-geral da corporação, o coronel Clepter Rosa Gonçalves, foi preso preventivamente. O pedido de prisão partiu da Procuradoria-Geral da República. E, além dele, o ex-comandante da corporação, coronel Fábio Augusto Vieira, e o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, chefe do 1º Comando de Policiamento Regional da PM, em 8 de janeiro de 2023, são alvos da Força Tarefa. Outros oficiais que integravam a cúpula da corporação na data dos ataques às sedes dos três poderes são alvos da operação. A PGR também denunciou esses e outros investigados ao Supremo Tribunal Federal. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, acusa os oficiais por omissão. Para ele, os 7 policiais que integravam a cúpula da PM do Distrito Federal
poderiam ter agido para evitar a invasão às sedes dos três poderes. Relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidirá se aceita ou não a denúncia. Caso receba a acusação apresentada pela PGR, os policiais se tornarão réus por suposta omissão e podem responder por crimes como violação dos deveres impostos a eles por lei, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Nesta sexta-feira, o economista Márcio Postman toma posse como presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assume o comando no lugar de Simar Azeredo, que estava à frente do órgão de forma interina. A escolha de Postman causou desconforto dentro do governo, já que o anúncio de sua indicação foi feito sem o conhecimento da ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, pasta que responde pelo órgão. Postman foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2007 e 2012, da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, entre 2012 e 2020, e do Instituto Lula, de 2020 até este ano. Reclamações sobre o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS quase triplicaram neste ano. A informação foi divulgada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Segundo a Senacom, de janeiro a junho deste ano, foram registradas 43 mil reclamações sobre empréstimo consignado, alta de 270% em relação ao mesmo período do ano passado. Só que no Procon São Paulo, onde nós estamos agora, a alta foi de 69%, um total aí de 8.400 queixas desse cunho, quase uma queixa por hora nesse período. A gente lembra aqui que o empréstimo consignado é aquele que é descontado diretamente em folha de pagamento, portanto, um dos mais fáceis de ser contratados. Além disso, a taxa de juros dele também é uma das menores do mercado. E justamente por isso, 17 milhões de aposentados e pensionistas do INSS têm um tipo de empréstimo consignado ativo. Isso representa quase metade dos beneficiários do Instituto. E olha, parece até notícia antiga, mas a Universidade Federal do Rio de Janeiro está recomendando o uso de máscaras para alunos e funcionários em locais fechados e com aglomerações. Isso porque uma nova variante considerada altamente mutante acendeu o alerta entre os especialistas que prevêem aí uma nova onda de contágios. A reportagem é do Anderson Nascimento. Uma nova cepa do vírus da Covid-19 tem chamado a atenção nas últimas semanas. Conhecida popularmente por Aedes, a EG5 é uma subvariante da Omicron. Atualmente, o tipo mais comum no mundo. A Organização Mundial da Saúde já registrou casos dessa cepa em 51 países e cerca de 1,5 milhão de novas confirmações foram registradas entre 10 de julho e 6 de agosto no mundo. Nos Estados Unidos, a Aedes já é a cepa dominante. As autoridades de saúde pretendem administrar à população doses de reforço de vacina contra o coronavírus feitas com uma nova fórmula. Por conta desta informação, o Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro teme a uma nova onda da Covid-19 e, em nota técnica, a universidade recomenda a alunos e funcionários o uso de máscaras em ambientes fechados. O painel Covid do município do Rio aponta que a taxa de positividade, percentual de testes que acusaram a contaminação, subiu de 2% para 5% entre a última semana de julho e esta semana de agosto. Por outro lado, o secretário de Saúde, Daniel Sorães, disse que a variante Aedes, que derivou da Omicron, já foi encontrada em alguns lugares, mas ainda não chegou ao Rio de Janeiro. Ele também apontou a quantidade de 120 mil doses da bivalente vencendo na semana que vem e serão descartadas caso a procura nos postos se mantenha baixa. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou na manhã desta quinta-feira em seu perfil nas redes sociais que é contrário à medida da UFRJ, e a Sociedade Brasileira de Infectologia informa que não houve modificação no cenário de casos notificados de Covid-19 ou aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil.
Os sintomas da Aeres são os mesmos vistos em casos anteriores da Covid, como coriza, espirros e tosse seca e contínua. Febre e dor de garganta também podem aparecer. E veja a seguir, ex-presidente e futuro candidato nas próximas eleições de 2024, Donald Trump, propõe que o julgamento por acusações federais comece só em 2026. E ainda, Califórnia se prepara para a passagem do furacão Hillary no fim de semana. Os detalhes você confere depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora de destaques internacionais. De olho na corrida pela Casa Branca e pressionado pela Justiça, Donald Trump não pretende ser julgado por acusações federais antes das eleições de 2024. A defesa do magnata apresentou uma proposta para que o julgamento aconteça só a partir de abril de 2026. Vamos ver. Os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propuseram agendar seu julgamento por acusações federais para abril de 2026, uma data muito posterior às eleições presidenciais do ano que vem. O republicano foi acusado de conspiração para reverter as eleições de 2020, vencidas pelo adversário, o democrata Joe Biden. A ideia da defesa surge em um momento em que o procurador especial Jack Smith pressiona para que o julgamento deste caso comece em 2 de janeiro de 2024. Ao todo, Trump enfrenta 4 acusações criminais em meio à sua campanha para voltar à Casa Branca. A juíza responsável vai decidir a data do julgamento em 28 de agosto. Os advogados do ex-presidente argumentam que levaria meses para processar os documentos do caso. Esta é a acusação penal mais grave das 4 que o magnata enfrenta. Trump também é acusado de manuseio indevido de dezenas de documentos sigilosos que retirou da Casa Branca ao deixar a presidência, incluindo planos militares e segredos nucleares, e de conspirar com sua equipe para ocultá-lo dos investigadores. Com risco de uma temporada de furacões acima do normal, os Estados Unidos pedem atenção para um evento raro. Considerado atípico, o furacão Hillary atingirá o pico de sua força no fim de semana. Desde 1939 não se viu um evento como esse. A temporada de 2023 de furacões no Oceano Atlântico começou, deixando muitas pessoas apreensivas. Cientistas do Centro de Previsão do Clima do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos atentam para o cenário atual, visto a potência do furacão Hillary, que está em curso no Oceano Pacífico nas imediações do México. Segundo o Serviço Meteorológico Mexicano, o fenômeno causará chuvas muito fortes, rajadas de vento e ondas grandes que devem atingir San Diego, Los Angeles e a região do deserto, Califórnia, Nevada e Arizona. São esperadas inundações repentinas e ventos de 178 a 208 km por hora, com ondas de até 3,6 metros. O pico da atividade do Hillary deve acontecer entre domingo, dia 20 de agosto, e segunda-feira, dia 21 de agosto. O período de maior incidência de furacões dura 6 meses nos Estados Unidos. A previsão é de que a temporada termine no dia 30 de novembro. E um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o centro da Colômbia e a capital Bogotá na tarde de ontem. O tremor causou pânico entre a população. O centro da Colômbia foi sacudido nesta quinta-feira por um forte terremoto de magnitude 6,1. Na capital Bogotá, prédios tremeram por vários segundos, sirenes soaram e muitas pessoas saíram às ruas. Muito forte, estávamos todos no shopping, eu estava na praça de alimentação. Como vocês podem ver, está todo mundo com medo. Já tremeu 2 vezes. Começou a tremer forte, as coisas começaram a cair. Imediatamente saímos para a rua. Foi forte. Ligamos para os familiares, os filhos, para ficarem bem. Neste hospital, pacientes foram levados para a rua. Alguns aguardavam em macas ou cadeiras de rodas no meio da rua na companhia de equipes médicas. O presidente Gustavo Petro, acompanhado do embaixador dos Estados Unidos, Francisco Palmieri, e de outras personalidades internacionais, participava de um congresso sobre corrupção em um hotel da capital quando o tremor ocorreu. É um terremoto, alertou o embaixador durante sua apresentação.
mas prosseguiu com seu discurso. Um pedaço do teto do salão do Capitólio se desprendeu sem deixar feridos. Em Bogotá, uma mulher morreu ao se jogar de um prédio, informaram as autoridades. O centro da Colômbia registra grande atividade sísmica e é onde se encontra uma das principais falhas geológicas do país. O governo norte-coreano foi acusado nesta quinta-feira no Conselho de Segurança da ONU de cometer violações aos direitos humanos ao prosseguir com seu programa de armamento nuclear e balístico. O alto comissário para os direitos humanos da ONU, Volker Turk, denunciou que as violações dos direitos humanos sustentam o crescimento da militarização do país. Para todas as vítimas das muitas violações e crimes cometidos ao longo de décadas na e pela Coreia do Norte, a responsabilidade é essencial. Na ausência de uma ação significativa para esse objetivo por parte das autoridades do Estado, encorajo a ação de outros Estados-membros ou em fóruns internacionais, incluindo o Tribunal Penal Internacional. As formas não tradicionais de responsabilidade também devem ser consideradas, incluindo a revelação da verdade, a recuperação de restos mortais e programas de reparação. A pedido dos Estados Unidos, que preside este mês o órgão, o Conselho de Segurança realizou nesta quinta-feira a primeira reunião pública desde 2017, dedicada exclusivamente à situação dos direitos humanos na Coreia do Norte. O controle totalitário repressivo de Kim Jong-un sobre a sociedade e a negação sistêmica e generalizada dos direitos humanos e liberdades fundamentais garantem que o regime possa gastar recursos públicos excessivos desenvolvendo seus programas ilegais de armas de destruição em massa e mísseis balísticos sem objeção pública. Máquina de guerra que viola múltiplas resoluções do Conselho de Segurança é alimentada pela repressão e pela crueldade. Which stands in violation of multiple Security Council resolutions, is powered by repression and cruelty. A Rússia, que assim como a China se opôs à reunião, denunciou, por meio de seu representante, Dmitry Polyansky, o que considerou o cinismo e a hipocrisia dos Estados Unidos e seus aliados. A comunidade internacional impôs em 2006 sanções à Coreia do Norte, que em 2017 foram reforçadas 3 vezes. E a gente fala agora um pouquinho de esporte, porque a expectativa é grande nessa sexta-feira. Isso porque o técnico Fernando Diniz vai convocar a seleção brasileira pela primeira vez hoje. Os jogadores serão chamados para a disputa das 2 primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A primeira lista do treinador interino da seleção brasileira será divulgada às 14 horas. A convocação será para os jogos das 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Bolívia no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém. E na segunda rodada, a seleção joga contra o Peru, no dia 12 de setembro, em Lima. Diniz divulgará os nomes escolhidos no auditório da CBF, no Rio de Janeiro, e depois vai conceder uma entrevista coletiva. O técnico de 49 anos fica no cargo até o meio de 2024, quando a Confederação Brasileira de Futebol aguarda a chegada de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a seleção na Copa América. Para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, as eliminatórias sul-americanas classificarão 6 seleções de forma direta, com a 7ª colocada indo para uma repescagem. Ao todo, serão 10 países na disputa. E neste sábado será realizado aqui em São Paulo mais um evento do Ministério Homens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esse é um evento importante para homens de todas as idades, onde será possível discutir os problemas do dia a dia, as questões da família e também do trabalho. Tudo, é claro, com base na Palavra de Deus. Vamos ver. Espírito Santo, visita o teu povo. Um encontro para a comunhão com Deus. Vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Um dia para renovar a fé. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 digno de toda a honra e de toda a glória. Um momento de muito aprendizado. E se a pessoa prestar atenção na palavra, ela vai conduzir o telespectador, o ouvinte, a vitórias e mais vitórias e mais vitórias. Amém?
É chegada a hora de mais um encontro do Ministério Homens que Vencem, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. E esse será o dia da retomada. O pastor Carlos Silva explica por quê. Retomada porque a gente percebeu que os homens, eles estão vivendo um momento bem bacana, sabe, de alegria. E a gente percebe isso na liderança dos Homens que Vencem, nos pastores também, nos pastores regionais. Esse entusiasmo, a gente está percebendo aí um movimento bem maior do que a gente via alguns meses atrás. Então eu percebi que é um momento aí de retomar, entendeu? Aquela alegria, aquela vontade de ajudar os homens, né, da nossa igreja, ajudar o homem que está ali de repente vivendo numa situação de tristeza, ajudar aquele homem que está ali enfrentando uma doença, problema no casamento. Então é a retomada. Será uma nova oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus. O objetivo maior é abrir a Bíblia Sagrada e mostrar na Bíblia o que é que o homem tem que fazer para ser um exemplo dentro de casa, um exemplo para a sociedade, entendeu? A gente aproveita essa oportunidade, abre a Bíblia e mostra o que é certo, o que é errado. Então a gente aproveita a reunião dos Homens que Vencem para mostrar na Bíblia Sagrada o que é que um homem tem que fazer para agradar a Deus, mostrar que ele tem que andar na santidade, entendeu? Que ele tem que viver uma vida nova agora com Jesus, para quando tudo aqui acabar, ele ir morar no céu. É neste sábado, dia 19 de agosto, às 11 horas da manhã, o dia da retomada. Mais um encontro especial do Ministério Homens que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Avenida São João, 791, República. Vai ser a maior de todas as reuniões. E a gente vai ter o louvor, vai ter a palavra, e depois eu quero orar por você para repreender esse espírito de tristeza, repreender essa enfermidade que o médico falou que você tem, entendeu? Venha, porque você não vai se arrepender. Vai ser muito especial, em o nome de Jesus. O convite está feito. Você que estiver por São Paulo, aqui ou na região metropolitana, corre para cá no sábado às 11 horas. Não perca essa oportunidade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!